Pessoal, bem-vindos a mais uma live, tá? Pausado. Reconectando. Renatinha entrou. Hoje nós vamos fazer aí uma live muito legal aqui, com a Kitati. E eu vou deixar, inclusive, para ela se apresentar para vocês. Tá? Renatinha! Oi, minha mestra. Tudo bem? Tudo bom, Dê? E você? Tudo em ordem. Bom, Obrigada pelo Renata, convite. imagina, eu que agradeço você ter Hum, aceitado aí bater um papo, que eu acho que é uma conversa extremamente importante que a gente tem que ter aí Verdade. nos dias de hoje, né, Renata? E Exatamente. a Renata, eu falei que essa semana eu falei com a Karina, né, Scapinelli. Eu falei, a Karina foi da primeira turma da pós e você foi da primeira turma de pós, né? Também. E assim, só que com uma experiência anterior a isso já, né, Renata? Na sua Já. área aí de atuação, que eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal, antes da gente começar aqui a bater um pouco, conversar um pouco sobre isso, né? Por favor, querida, se apresenta para o pessoal. Tá bom. Com prazer. Então, eu sou nutricionista há quase 30 anos já. Me formei e fiz estágio, me formei na São Camilo, já fiz estágio no HCor na ocasião, onde eu fiquei, fui efetivada e fiquei trabalhando por lá durante um tempo, alguns anos, mas depois eu recebi, na verdade foi o convite de casamento que se emendou numa viagem para o exterior, para morar fora, né? E aí lá eu tive a oportunidade também de fazer estágio num hospital escola em Chicago. Foi muito bacana, foi uma experiência muito boa para mim, além da experiência pessoal, né? Foi uma experiência profissional também. E quando eu voltei, eu já estava atendendo o pessoal de consultório do HCor, com alguns médicos cardiologistas, então eu acabei ficando na clínica, sem voltar para o hospital, mas atendendo em consultório. E foi aí também que veio a oportunidade de trabalhar com a funcional, porque veio a primeira pós. Eu logo me engrenei nessa, né? Porque eu senti a necessidade, eu já tinha feito a pós na São Camilo, em 99. Em 2003 veio a oportunidade de fazer a funcional, né, Dê? E foi em Isso. 2003 também que eu comecei a trabalhar com transtornos alimentares, quando eu fui convidada pela equipe do Ambulim para trabalhar com eles. Mesmo sem, na época, ainda ter muita noção desse perfil de paciente, né? Eu tinha aprendido mais na teoria. E aí eles me deram a oportunidade, investiram em mim, foi sensacional. E é uma área que eu estou até hoje, eu percebo o quanto a nutrição tem seu efeito positivo no tratamento desses casos, desses pacientes que você também atende, né? E o quanto a gente rema, né, de contra a maré em algumas situações. Eu acho que é isso que a gente veio tratar aqui, né? Um pouco do É, nosso esforço do nosso lado e o quanto a gente precisa da ajuda, né? Do outro lado, das outras pessoas, não só de familiares, mas também de outros profissionais da área e que às vezes acabam tocando em alguns pontos que as pessoas sofrem consequências sérias depois, né? com certeza. E aí, a hora que a gente fala na nutrição, a gente sabe que a nutrição pode, e é uma das coisas mais importantes para ajudar a tratar os transtornos, né, alimentares, Uhum. seja anorexia, bulimia ou Estou com problemas para estabelecer compulsividade, né? conexão com a internet. E a Parece que há um erro gente. com o Só um roteador e com o minutinho. dispositivo Apple. Então sugiro. Pronto. Agora o computador resolveu falar, Pronto. então quis entrar na live, entendeu? Quer participar também? Participar. Então, tanto a nutrição é importante, como também, e aí o que a gente estava falando, né, Renata, o quanto que erros de conceitos, erros relacionados à alimentação, a dietas,
elas podem também estar na base do desencadeamento, né, desses processos. Exatamente. Claro que sempre são processos somatórios, nunca é uma coisa só. Mas dentre essas causas, a gente sabe que hoje em dia existe ainda, né, o conceito de alimento como caloria, pezinho, pontinho, vilão, mocinho, engorda, emagrece, né? Se comer para parar de pé, mas assim mesmo, a preocupação de quantas calorias tem. Então, o que acontece dentro desse processo? Se perdeu o conceito, né, de que o organismo é formado por nutriente e que quem executa a função é nutriente. Né? E o quanto que é importante a gente trabalhar uma base, um equilíbrio desse organismo, que é aquela história que a gente fala, não adianta se alimentar, tem que se nutrir, né? Tem que garantir uma nutrição celular. Para você garantir função. Nós somos feitos para funcionar, não para não funcionar, né? Então, a gente precisa garantir função, sem dúvida nenhuma. E aí, a gente começa a perceber que esses erros de conceito, e muitas vezes as pessoas, eu acredito que, não sei se o não conhecimento aprofundado da nutrição, ou o que acontece, que leva, inclusive, profissionais da área da saúde a trabalharem com esses processos. Dietas extremamente restritivas, não só restritivas em caloria, mas como restritivas em qualidade, em grupos alimentares, né? E dependendo da pessoa com que você está lidando, isso pode desencadear sérios problemas. Como você falou, você sim tem experiência. Eu atendi muito pouco. Mas alguns casos que eu atendi, uma foi muito claro. Uma menina de 14 anos que pegou umas dessas revistas de dieta, levou para a mãe. A menina tinha, na época, índice de massa corpórea em torno de 27. Levou para a mãe, mostrou a dieta e fez: posso fazer? E eu falei que a mãe, com toda a propriedade, conhecimento técnico que ela tinha, fez: pode. E a menina começou a fazer a dieta. Não deu 2 meses, essa menina já estava com anorexia, já tinha brecado a menstruação, já tinha entrado num processo extremamente, né, complexo de desnutrição, inclusive. Que a gente sabe. Porque, assim, você vai falar isso mais, né, com mais propriedade, mas tem casos que são extremamente complicados depois para você trazer de volta, né, para o equilíbrio. E a gente sabe que a gente tem uma base muito boa que você pode prevenir que isso aconteça. Então, não se trabalha numa prevenção e depois a gente tem que correr atrás do prejuízo. E aí eu queria que você colocasse um pouco essa tua experiência do que você observa nos casos que você atende, o quanto que essas dietas extremamente restritivas, né, e que vem com a conotação aí de saudável, o quanto que efetivamente isso pode estar comprometendo, né, principalmente a saúde que a gente vê de pré-adolescente, adolescente, que acaba ficando muito mais suscetível, né, a esse desequilíbrio nutricional num momento de pico de formação, né, de pico de crescimento. Coloca um pouquinho para a gente. Coloco. Então, a questão, inclusive isso, né, o fato de serem adolescentes e de estarem num período ainda de formação, não só de personalidade, de identidade, isso favorece muito essa busca pela perfeição, né? A busca pela aceitação em grupo. Então, isso vem do corpo, vem da imagem corporal, isso vem também de uma compra de uma roupa que as pessoas, os colegas estão usando, né? Aquela coisa de querer fazer parte do grupo. Então, hoje, o que a gente percebe é que existe uma tendência, né? Não é hoje, né? A gente já sabe que isso vem há alguns anos, mas busca da beleza, do corpo magro, da perfeição, do abdômen sarado. E as meninas estão cada vez mais magras e entrando nesse compromisso pessoal de magreza e de ter esse biotipo. E isso preocupa muito, porque é exatamente o que você falou. A gente vê que lá atrás existe uma dependência, né, pela aceitação,
E isso traz, sim, consequências muito sérias para a saúde. E eu não falo só da saúde física, né? Porque aí a gente entra na saúde mental, que é o foco dos transtornos alimentares. É a insuficiência de cognição, é a insuficiência dessa aceitação, que vem pela falta de nutriente também, né? Então, esse comportamento que é favorecido por vários fatores, né? Por que vários fatores? Porque a pessoa pode entrar nessa demanda pessoal, individual, por várias razões. Pode ser uma cobrança familiar, que existe muito também, a gente sabe, pela magreza, pelo corpo, e não pode engordar, não pode ser normal, né? Eu digo que é bom ser normal. Por que que a gente não pode ser normal, né? Vamos ser normal. Por que que a filha precisa ser magrinha e usar o manequim que a mãe usava na época dela, com a história de vida dela, com a genética dela e com a fase de vida dela, né? Então, existe muito essa comparação, e não é só de mãe, é de pai também. Existe a comparação entre outros membros da família, né? Então, existe sim uma demanda, às vezes, de avó, eu já vi casos assim. Existe a demanda do professor de educação física da escola, né? Que chama atenção que a criança, porque são crianças, estão acima do peso. Então, existe uma cobrança em cima disso também, que não consegue correr, que não consegue desempenhar num treinamento, ou um balé, né? Uma menina que faz balé, um menino que faz balé. Como é que fica isso? Tem que ser magro para fazer balé. Como é que vai fazer balé e não ser magro, né? Então, tem uma exigência do professor também. Então, Isso dentro que você falou, desse... Renata, eu acho que é bem importante, porque eu me lembro de uma das pacientes da Lu, né? Uhum, Que ela ainda fez assim, quando a menina chegou e que sentou ela e a mãe na minha frente, eu falei assim, uhum. ela vai tratar, porque a menina deve estar com anorexia, ou deve estar, né, com uma síndrome de má absorção, não está conseguindo, né? Aí ela Absorver virou nada. para ela e fez assim, qual é o seu objetivo? Vira a mãe e faz assim, não tá vendo? Emagrecer, né? E era magra, né? Então, e a Lu ainda brincou, ela falou, eu não sabia se a menina estava de frente ou de lado, né? Então, e a menina olhando para a Lu, quer dizer, quem falou, quem colocou, foi a mãe, não foi a menina, né? Então, Puxa a gente vida. percebe que isso teve alguns casos já também que aconteceu isso comigo no consultório, de você perceber Uhum, que era uma demanda da mãe e não, uhum, né, da menina, e aí acaba uhum. levando dentro desse processo. Já cheguei a pegar casos de menino, que é uma coisa que eu estou vendo que muitas vezes está aumentando também, Tá né? aumentando, Porque a gente sim. pensava muito nas meninas, mas, né? Aí Tá aumentando Murilo, faz tudo tempo. bom, querido? Olha o Murilo aí, com Ai, que talvez honra. dando força aqui pra gente. Obrigada, Murilo. Tá? Então, eu acho que é um pouquinho isso, né? Existe um pouco essa cobrança, essa afirmação, que muita essa necessidade de afirmação Uhum, que o pessoal tem, mas eu uhum, acredito que, além de tudo isso, alguns acabam entrando nesse processo, né? E que leva à uhum. compulsividade alimentar e que leva a outros transtornos, muitas vezes impulsionado por esse processo de a hora que a gente sabe que tem essas dietas altamente restritivas, a gente sabe que se tiver muito baixa caloria, e principalmente se você tivesse menos de 150 gramas de carboidrato, né, Uhum, no uhum, dia, você começa a usar uhum, proteína para dar energia no lugar da uhum. gordura. E quando isso acontece, vai até perder peso na balança, mas é um empobrecimento. Um Só que ao mesmo empobrecimento. tempo, não é isso? É um empobrecimento, perde Exatamente. músculo, água, glicogênio. Só que essa Uhum. proteína que está sendo usada para dar energia deveria formar as enzimas digestivas, os hormônios reguladores, os neurotransmissores, né? Deveriam manter uma comunicação neuronal adequada, deveria formar as células de Exatamente. defesa. Então, a partir do momento que começa a entrar nesse quadro, um processo Uhum, que era simplesmente equilibrar esse organismo para ele uhum. começar a utilizar os nutrientes no lugar certo, acaba efetivamente virando
dependendo, obviamente, sempre da predisposição genética, virando muitas vezes um problema de complicadíssimo para depois você conseguir trazer Reverter. para essa adequação. Uma vez eu estava fazendo uma palestra em Poços de Caldas, e a pessoa que fez a palestra antes de mim também era profissional da saúde, não me lembro se era nutricionista ou quê, mas era uma profissional da saúde. E ela virou e fez assim: casos de anorexia, bulimia, compulsão alimentar, nutricionista, carca fora. Porque isso é um processo psiquiátrico, né? Então, eu falei, quando você ouve esse tipo de coisa, você vê que efetivamente o pessoal não consegue entender que o cérebro é feito de nutriente, né? E que se a gente depende da microbiota, a microbiota depende da gente. Então, o que a gente está comendo vai determinar uma microbiota saudável, que vai formar precursores de neurotransmissores, que vai produzir substâncias anti-inflamatórias e que vão atuar diretamente no sistema nervoso central, né? Além de todo o processo de nutriente que é necessário para isso. Então, como assim, né, Renata? Até hoje, ainda a gente vê que muitas vezes o pessoal entende única e exclusivamente como uma doença psiquiátrica. De Muitas forma vezes alguma. não percebendo processos sistêmicos que vão repercutir no sistema nervoso central. Não é verdade? O que você observa aí disso? Não, é perfeito o que você está dizendo, porque uma coisa acaba levando a outra, né? Então, tudo começa pela carência nutricional. É a base, né? A gente sabe que a alimentação é a base para a doença, é a base para a cura, é a base para o psicoemocional, né? E as doenças mentais, elas estão muito relacionadas com a nutrição. Eu diria 100%, né? Mas eu não posso ser a nutricionista arrogante aqui para dizer. Mas, de certa forma, né, Dê? A gente sabe disso, né? Tá aqui o Murilo que não nos deixa mentir também. Se você tem uma saúde intestinal, se você faz essa modulação, se você cuida, você vai ter saúde. Só que essa saúde advém de uma alimentação adequada, porque a gente precisa desses recursos, né? Recursos de micronutrientes, atuando o tempo todo, né? 20% de tudo que a gente consome é utilizado pelo cérebro, a gente sabe disso. Um cérebro mal nutrido é um cérebro que não funciona. É um cérebro que fica deficiente em tudo, na memória, na concentração, na cognição. Hoje eu atendi uma paciente, agora a última do final do dia, e eu falei muito com ela sobre isso, né? A gente está tratando uma anorexia, e eu falei, a gente precisa evoluir no seu peso para que você consiga, inclusive, entender essa necessidade e essa aceitação pelo seu peso. Porque senão a gente não consegue evoluir. O seu tratamento hoje é a comida, né? Então, lógico que ela está num processo, é um tratamento demorado, a gente sabe o quanto isso leva tempo, leva uma demanda familiar muito grande, porque envolve todo mundo, né? É um tratamento multidisciplinar, então é psiquiatra, é nutricionista, é psicólogo. Às vezes a gente precisa de terapia familiar também. Às vezes a gente precisa de um acompanhamento terapêutico para acompanhar as refeições. Hoje também discuti sobre um outro caso com a médica que talvez a gente tenha que pôr um auxiliar para acompanhar as refeições, para garantir que ela consiga consumir aquilo que eu estou propondo que seja consumido, para que ela recupere, para que ela continue no ganho de peso que está estacionado. Então, como é que a gente faz para fazer para garantir essa evolução no tratamento? É um trabalho em equipe monstruoso. Eu falo com a equipe o tempo todo. Então, eu tenho lá no meu WhatsApp, aqui, né? No WhatsApp, eu tenho tratamento paciente tal, tratamento paciente tal, porque são grupos que tem a psicóloga, o psiquiatra, eu, né, no caso, sou a nutricionista. Então, a gente precisa ir gerenciando e fazendo o alinhamento das consultas quase que semanalmente. Então, eu atendo, a psicóloga atende, a gente dá um feedback, olha, fizemos isso, fizemos aquilo. Então, é de uma magnitude imensa esse tratamento. Então, eu rezo todos os dias para que a gente consiga ter cada vez menos casos. E o que a gente vê é o approach, né, no WhatsApp, no WhatsApp também, mas no Instagram ou nas redes sociais, pela magreza.
né? Então, e isso me apavora, porque ainda nos dias de hoje... O pessoal tá carbofóbico, né? Carbofóbico, né? E quem disse que dá para viver sem carboidrato? Quem Não é? disse, né? Você fala, Então, você "Meu quer usar cérebro, uma pelo fonte de amor de energia nobre, que é o nosso músculo, para garantir a sua sobrevida? Nosso músculo não pode ser consumido como fonte de energia. É uma matéria-prima nobre que a gente precisa manter. A gente precisa dele para tudo também no nosso corpo, inclusive para ficar em pé, né? Inclusive para ter uma estrutura física. Então, existe coração muito. bater, né? O Coração coração é bater, o músculo, né? Bem lembrado, o coração é o músculo. Então, sustentar o osso. E o pior é que a mesma proteína ou o mesmo aminoácido, né, que deveria formar o músculo ou que está sendo utilizado, também é aminoácido necessário para formar o neurotransmissor, as enzimas digestivas, as células de exato. defesa, os hormônios, né? Uhum. Aí você vê muitas vezes o pessoal chega assim, doutora, fiz uma dieta maravilhosa. Eu já peguei assim, fiz a dieta espírita. Fizer mesmo, é. E aí, nossa, em um mês, doutora, perdi 15 quilos. Sei. E que mais? Então, o único problema, doutora, é que, ó, tô fazendo buraco aqui, ó, né? O cabelo não cai, ele se joga, né? Eu pego gripe com a brisa. Só de pensar fica com candidíase, né? E flacidez. E aí vai, quer dizer, a história do que a gente fala é o empobrecimento, não é o emagrecimento. Emagrecimento. E aquele Exato. processo que ainda hoje a gente pega, que é muito efeito ioiô, né? Fiz 30 mil dietas, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, porque vai Uhum. para a dieta da lua, da sopa, do abacaxi, do pezinho, do pontinho, do Uhum. polenguinho. E Uhum. aí entra num processo que empobrece e eu falo que gordura, para o cérebro, é garantia de sobrevivência, estoque de energia, defesa, Uhum. certo? Uhum. Então, a hora que o Exato. organismo se vê numa sinuca de bico, eu falo muitas vezes para o paciente, se coloca no lugar do cérebro. Cérebro não tem reserva de energia. Uhum. Cérebro, o cérebro, ele não consegue usar a energia de alimento que você comeu há mais de 2 horas e meia, 3 horas atrás. Corpos cetônicos é depois de 12 a 24 horas de jejum. Então, se falta energia para o cérebro, se falta nutriente, se passa tranqueira, como eu brinco, o que acontece? Ele Uhum. vai ter que entrar em estado de alerta. Porque ele precisa Uhum. arrumar a glicose para não pifar, mas ele não pode Uhum. deixar usar gordura porque é garantia de sobrevivência. Aí ele vai para a proteína. Exatamente. Aí começa a Exato. usar tudo em lugar errado, né? E aí Uhum. vem aquele processo de que isso é muito difícil na cabeça das pessoas. Muitas vezes elas relacionarem peso, né, e constituição corporal. Porque Uhum. eu já tive alguns casos, você com certeza vai falar melhor do que eu sobre isso, mas um desses casos, a menina, ela se olhava para a menina extremamente magra, dentro do processo de anorexia. Eu virei para ela e fiz assim: você se vê? Como é que você se vê? Você acha que você está com peso alto? Você acha que você está bem? Não, eu não estou gorda. Eu estou magra. Sei. Aí eu mudei a palavra. Como é que você se sente? Aí ela fez para Uhum. mim, enorme. Então, na hora que eu fui avaliar a porcentagem de gordura, era índice de massa corporal 14 com 30% de gordura corporal. E Olha a só. menina só consumia bolacha cream cracker, iogurte 0% de gordura, ou seja, só alimentos que inflamam, que estufam Uhum. e que Uhum. ainda agem no cérebro, alterando função cerebral. E aí o que ela ficava? Inchada, estufada, intestino ficava 10 Intestino dias sem funcionar. péssimo. Aham, com Aí o pessoal certeza. virava e falava assim: ela se vê gorda. Não se vê gorda, ela se Se sente. sente gordo. Porque ela está inchada, ela está com aquele intestino que não funciona, ela está com uma porcentagem de gordura alta. Fiz isso aqui para convencer ela a começar a comer comida, observar, ver o que acontecia. Mostrei para ela como funcionava, ela voltou depois de um mês. Com 23% de Ótimo. gordura, o mesmo peso, saiu de depressão, voltou para a escola, com Que uma carinha máximo. brincando, rindo comigo, brincando comigo. Aí eu virei e falei assim para ela: então, alimento engorda ou faz funcionar? Ela fez Comida para mim: engorda, faz né? funcionar. Aí ela fez para mim:
faz funcionar. Eu falei, tá vendo? Tá? A comida faz funcionar. Então, é aí que a gente tem que trabalhar, porque o conceito é errado. Até mesmo eu percebo quando se trata com eles. Porque assim, ele se vê. Não, nem sempre ele se vê. Mas é comum se sentir. Porque está tudo desequilibrado, né? Então, doutora, eu vim Exatamente, aqui porque eu Dê. quero emagrecer. Você olha para a cara da pessoa, ela está com... Você tem certeza que o índice de massa corpórea está baixo. Faz a porcentagem de gordura, está altíssima. Então, a pessoa está se sentindo mal e ela não consegue ter a noção de que a constituição corporal é que tem que equilibrar. Põe tudo no mesmo balaio do peso. Exatamente. Né? Aliás, o foco é a balança, né, Dê? O foco é a balança e não devia ser, né? A composição corporal, a saúde corporal. É muito importante a gente ter esse equilíbrio, né? E quando a gente fala em equilíbrio, é equilíbrio em tudo. É equilíbrio na alimentação, é equilíbrio no estilo de vida que essa pessoa tem. Porque dormir bem é importante, né? Porque ter lazer é importante, porque ter hobby é importante, porque ter um relacionamento saudável no âmbito familiar é importante. Então, quando a gente trata, né, esse perfil de paciente, envolve tanta coisa que a gente tem que ir lá atrás, muitas vezes, resgatar coisas que ficaram sedimentadas, né, ficaram lá bloqueadas, e que conceitos e sentimentos, né, que foram bloqueados de alguma forma, porque de repente aquela criança, quando mais criança, ouviu algumas coisas que fez com que ela ficasse bloqueada, né? Então, assim, eu já escutei coisas do tipo, meu pai me chamava de botijão de gás. Eu escutei isso de uma menina de 12, 13 anos. Então, é chocante você ouvir um negócio desse. A menina Meus nunca foi amiguinhos me obesa. chamavam de baleia assassina. Olha isso, Não é assim? né? Como é que Então, essa criança vai crescer, vai se desenvolver? Olha a autoestima. Se o pai falar isso para ela, como é que ela vai se com desenvolver? certeza. E menina ainda, né? Menina com o pai, pelo menos eu acho que também vir de um pai é muito complicado. Vir da mãe mas eu acho que vir do pai é até pior, na minha opinião. Porque Não mulher é sei. muito ligada, né, ao pai. Muito, né? Muito. Então, são coisas desse tipo que eu acho que falta um pouco de conhecimento das pessoas e talvez até, lógico que não é por mal, né? Mas as pessoas acabam, de certa forma, fazendo com que as pessoas olhem muito para detalhes pequenos, né? E esquece da saúde como a matriz, né? Como o centro necessário de foco. É a saúde que é o foco. Não é o E eu corpo notei esbelto, que nem a barriga tanquinho. E não dá para você querer uma resposta rápida de emagrecimento em um mês de forma saudável. Não não dá. Que existe dirá uma isso, né? semana, que a gente ouve também por aí, uma Não semana você perde existe tanto. isso. Tá perdendo músculo, né? Então é exatamente o que você falou, o que a gente está comentando aqui. Vamos trabalhar a composição corporal, vamos trabalhar uma alimentação adequada, vamos fazer exercício de acordo com a sua demanda, a sua possibilidade, enfim. Vamos ter um estilo de vida saudável. E nem Isso sempre sim. forte a saúde, né, Renan? Porque aí a gente vê muitas vezes o eu não como e o pior, como a gente vê hoje muitas vezes o pessoal orientando de uma maneira generalizada, né? Uhum, Porque esse é o uhum, problema. Muitas vezes, uhum, num caso pontual, pode ser interessante. Mas quando você fala de maneira generalizada e você pega uma pessoa que tem todo um perfil que pode levar para esse quadro, e essa pessoa sai fazer um jejum intermitente. Vai pois ficar é. lá 18 horas sem comer e vai tomar Uhum, muitas vezes um cafezinho com alguma coisinha e vai fazer 3 horas de exercício, uhum, né? Então, eu exato. falo, se você não tem matéria-prima para executar a função, o exercício estimula, o nutriente executa. Então, a partir do momento que você não tem o nutriente e a energia para que o exercício consiga ser fazer com que aquele processo aconteça, então você tem estresse metabólico, estresse Uhum, oxidativo e uhum. leva mais ainda à necessidade de nutrientes e micronutrientes. E mais ainda faz usar a proteína como energia e não a gordura.
Então, Exato. você imagina essas generalizações que a gente vê, generalização tipo, né? Você tem, inclusive eu vi hoje, uma pessoa me mandou sobre um médico no YouTube falando, o carboidrato é um veneno, a fruta é um veneno. Um Meu profissional da Deus. saúde falando uma coisa dessa. Quer Muito dizer, grave. como é que você imagina quando você... Porque eu falo que, infelizmente, tem gente que fala bobagem com propriedade, né? E aí acaba convencendo. E você Convence. convence uma pessoa que está nessa corda bamba, né? E começa a fazer ela tirar, fazer essas restrições violentas e fazer todo esse desequilíbrio no organismo, pronto. Agora, você, mais do que nunca, sabe o quanto é difícil trazer de novo para o normal. Trazer de novo para o equilíbrio. Muito. E como é aqui, ó, para você fazer, desencadear todo esse processo. E eu comentei na outra live com o Gui que eu estou atendendo muito mais hoje em dia as vítimas das dietas. Exato, Dê, é isso. É o que está Não é? acontecendo com a gente, né? Que trabalha com o foco na saúde, que trabalha com foco no restabelecimento, né? Físico, psicoemocional, porque é isso que a gente faz. Só que quando a gente pega um paciente desse, que está com uma demanda generalizada de coisas, de carências afetivas, de carências físicas, de sintomas, né? Claramente determinados por nós nas consultas, é o tipo de coisa que só favorece o desgaste físico desse paciente. Né? E essa recuperação é muito mais complicada depois, com certeza. É muito melhor fazer uma dieta com calma, né? Com orientação adequada. Não adianta querer milagre. Ninguém ganha peso rapidamente assim também para querer uma resposta de emagrecimento super rápida. Isso não existe. Isso não é salutar. E olha só, Renata, infelizmente, a gente não consegue responder para todo mundo, porque, né, mas olha que importante aqui um depoimento, né? Se não me engano, da Jane, né? Eu consultei uma médica e uma nutri que me falaram isso. Fiquei toda confusa e me indicou a dieta cetogênica. E eu fiquei muito mal. E isso eu tenho pego constantemente no consultório, tá? Paciente que chegou para mim com distúrbio digestivo sério, e ele era magro já até em função dessa síndrome de má absorção. Passou por um profissional de saúde que fez dieta cetogênica, tirou fruta, entupiu de suco e dieta cetogênica. Eu fiz a consulta online, mas ele quase não tinha nem força para falar. Que estrago. Então, mas isso tem sido uma constante. Quando eu resolvi, né, dentro dessa linha que a gente está fazendo aí, dessa série de lives, conversar com o Gui a semana passada, conversar hoje com você, semana que vem é com a dona Lenita, né? E a gente tá para trabalhar um pouquinho, para falar um pouquinho sobre isso, porque realmente está muito sério. Está muito sério. E eu comecei a pegar isso, Renata, porque você sabe que eu atendo muito criança, né? Eu comecei a pegar essas dietas, queridona, com criança, tá? Então, dieta sem carboidrato, dieta cetogênica com criança. E algumas dessas crianças com um transtorno de espectro autista, com uma série de transtornos digestivos, síndrome de má absorção, e desequilibrando totalmente o organismo. Um menino de 17 anos, sem carboidrato, e o menino, em determinados horários, ele virava né, de tão nervoso que ficava. Falei, meu anjo, é fome. Esse bichinho está sem carboidrato. Ele está em fase de crescimento. Ele precisa concentração devia estar péssima dele também. Esse menino está com hipoglicemia, esse menino está com fome. Qualquer pessoa que você vê... Eu brinco e falo que tem aquela situação que uma pessoa começa a chutar o pau da barraca, aí vira um e fala, teu mal é fome. Né? Hipoglicemia quer humor, fica irritado, pavio curto, certo? Aí você pega uma criança que já tem transtornos, né, de comportamento.
Então, assim, tá muito sério, né? Tá muito sério Muito. e por isso até que eu falei assim, eu pensei logo em você, porque eu queria saber como é que tá isso, se isso tá sendo comum de você pegar, né, no consultório. Tá, Dê, tá sim, é bem isso que você está falando. Vem com dietas, vem com restrições, ou vem querendo fazer alguma coisa de diferente, às vezes até vem num peso bacana, mas esperando que eu faça uma coisa mais restritiva, eu falo, não, aqui eu não vou fazer, eu não trabalho assim. Aí eu explico, eu trabalho assim, assim, assim. O resultado vai ser esse em tanto tempo. Pode ser? Né? É assim que a gente tem que orientar e explicar, mas que isso está muito sério, tá? Essa história do jejum intermitente, todo mundo acha que é para todo mundo, né? E sai fazendo sem orientação. Dá resultado? Dá resultado, assim como qualquer dieta radical dá resultado. Mas e Mas o depois? E que as que é esse consequências resultado, né? disso? Né? O que que é? O que Você que vê, isso vai você vê trazer? esse resultado, né? Pois é, e o O efeito que é rebote depois, resultado, de, né? não Tem que é? aprender a comer, a gente tem que ensinar essas E pessoas a você percebe que comerem. tem crescido isso na tua prática? Tem crescido esse processo, essa incidência de pessoas que, fazendo essas dietas restritivas, etc., estão começando a desenvolver mais distúrbios neurocomportamentais? Com certeza, totalmente relacionado. E, inclusive, agora na pandemia, acho que pelo fato das pessoas, das adolescentes principalmente, que eu peguei muito caso novo na pandemia. Se eu vou te falar que eu acho que eu trabalhei mais na pandemia do que nos últimos anos, atendendo Eu também. online. Que loucura. Sim, eu não saía dessa cadeira, porque eu tô aqui em casa agora, né? Não saía daqui atendendo direto, numa loucura. E dando atenção para as crianças, enfim. Me virei, graças a Deus deu tudo certo, mas atendi muito. O que que aconteceu? O fato das pessoas estarem ociosas, né, em casa, sem ter muitas coisas para fazer. Então, principalmente esses casos que eu peguei, que foram de meninas, o que que acabou acontecendo? Vou assistir um vídeo de ginástica no YouTube, porque eu não estou fazendo nada, eu não estou saindo, eu preciso gastar energia, eu preciso fazer alguma coisa. Só que esse gastar energia, esse fazer exercício era de 2, 3 horas por dia, né? Uma Né? alimentação em casa, sabe Deus também, em algumas situações a mãe nem conseguia dar conta de cozinhar, de cuidar do trabalho, enfim. Também não estavam comendo tão bem assim, muitos dos casos. E aí veio o emagrecimento, veio a perda de peso e vieram os casos de anorexia. Então, de maio, junho em diante, foi uma enxurrada de casos que eu estou alguns até hoje, porque ainda não estão bem, né? Porque esses tratamentos, como a gente estava Esse é o falando, grande são mais problema, né? demorados. Esse é o grande Complicado. problema, porque é aqui para desenvolver e depois para conseguir trazer. Reverter. Muitos nem admitem, né? Tem muitas meninas, eu peguei casos de meninas no consultório que, imagina, meu pai tá louco, minha mãe tá louca. Que Uhum, absurdo. E aí uhum. depois eles conversando comigo, Denise, está acontecendo assim, nós pegamos laxante, nós pegamos isso, e, não sei, e aí vem todo o processo. E não admite. Como eu falei para você, né? Apesar de pegar poucos casos, a sensação que eu tenho é que quem tem bulimia, ele sabe que tem um processo, que tem um Uhum, problema, ele uhum. tenta. Quem tem anorexia muitas vezes não admite de jeito nenhum, né? É E porque não está se vendo tão fora do padrão, né? Não consegue se perceber por conta da distorção de imagem corporal mesmo. Assim eu, como o compulsivo, né, Dê? Às vezes os volumes de comida são imensos, mas a pessoa nem percebe o quanto ela está comendo. Eu estou com 2 casos assim muito sérios para conseguir evoluir justamente por causa disso. Porque o e o que paciente você, come e não consegue nem registrar aquilo que ele comeu e de que forma que isso está acontecendo. E o prato de comida é um prato de comida totalmente normal, porque isso consegue ser fotografado e é um registro para mim. Mas o que sai da rotina um pouquinho e as compulsões que acontecem, ou à noite, ou no final do dia, não conseguem ser registradas por conta desse descontrole, porque é realmente um caso diagnosticado de compulsão alimentar.
E o que você acha que deve se observar nos filhos? Assim, que pode dar um alerta, né, para as pessoas ficarem mais atentas, né, a esse processo? E é fundamental ver o consumo alimentar, né? Se perceber que o consumo alimentar está ficando mais restrito, né? Se existe a restrição do carboidrato, né? O aumento dos exercícios, o aumento do isolamento, porque também esses casos acabam se isolando muito mais. O aumento do consumo de água, muitas vezes para aplacar a fome, é muito comum também. Olha só. Que mais? A falta de relacionamento mesmo, né? De conversar com a família, tal. E a perda de peso, que é a olhos vistos, realmente, né? Porque geralmente são. Eu tive um caso agora de 20 quilos em 4, 5 meses. É muita coisa para uma menina de 15 anos, entendeu? Com certeza. E não é que estava fora do peso demais. Poderia emagrecer um pouquinho para se sentir melhor e tal, mas não 20 e não do jeito que foi, entendeu? E aí, assim, acho que até os pais demoraram para perceber. Mas quando a mãe se deu conta do montante, tomou o maior susto. Aí assustou realmente, né? Assustou todo mundo. É, e é isso. Muitas vezes os pais têm que estar atentos porque os filhos não vão admitir de jeito nenhum. É. Era situações assim que O consumo você. mais seletivo também, né, Dê? Tô lembrando disso, né? O consumo mais seletivo. Então, foco só em alguns alimentos. Por exemplo, o excesso de beta-caroteno, né? Que fica com as mãos alaranjadas até o rosto, muitas vezes. Excesso de abóbora, de mamão, de cenoura, porque fica focada só nos alimentos, que acredita serem menos calóricos mesmo e focam nisso, né? E Muito aí complicado. provavelmente já tem deficiência de zinco, deficiência de vitamina E, deficiência de vitamina C, não consegue nem Desequilibra transformar o tudo, beta-caroteno em vitamina A, né? não reverte, exatamente. Aí Não tem consegue excesso de. converter. Uhum. Olha isso. O É, pacote são completo. detalhes, né? Com certeza. É um E eu pacote. acho que entra muito nisso, né? Nesse conceito errado do que é o próprio obesidade, o próprio aumento de Uhum, peso. Porque uhum, ainda a gente vê que o conceito é comeu mais do que gastou. sim. Então, para mim poder emagrecer, eu vou ter que comer menos e fazer mais atividade. Quando, na Uhum, verdade, eu acho que todos aqui que estudam com mais profundidade isso, sabe que o aumento da gordura é um processo inflamatório, né? uhum, E que ele está muito mais ligado com deficiência de micronutrientes, de ômega 3, do que com excesso de carboidrato, gordura, proteína. Então, é mais um exato. processo ligado com deficiência nutricional e processo inflamatório do que aquela Uhum, continha, né? De uhum, somar e dividir aí. A gente já uhum, sabe que não é por aí. A coisa exatamente. é muito mais complexa. E eu acho que isso é um dos conhecimentos que tem que ser passado, inclusive para o profissional de saúde. Uhum, Porque até a gente vê isso, eu via isso muitas vezes quando eu trabalhava com cirurgia bariátrica, que o paciente chegava para mim e falava: Não, o doutor falou que eu posso ficar tranquilo, que se eu ficar sem comer direito e ficar um mês, eu tenho muita coisa para queimar. meu Deus. Quando, na verdade, a própria obesidade ela vem por deficiência nutricional. Sim. Então, essa deficiência de micronutrientes necessário para a ação da insulina, para uma ação anti-inflamatória, né? Para Uhum, uma ação uhum, de otimizar uma reação química mesmo, de melhorar o gasto energético. Então, uhum, é muito mais um processo de deficiência do que um processo uhum. do sucesso, né? E você já Exato, Dê. deve ter com certeza, pego muito mais casos do que eu nesse Uhum. sentido, mas da hora que você convence tudo bonitinho, você convencer a comer, fazer tudo bonitinho, e aí a hora que eu falava, agora eu vou te fazer uma suplementação. Engorda, né? É, Aquele nossa Senhora. processo de que, meu Deus do céu, complexo bem engorda. É um Nutriente, eu tabu. falei assim, não tem nem caloria, como é que isso aqui vai engordar? E começava a brincar, né?
E vai, então, e aqui, ó, aí você começava tudo de novo para convencer a tomar um suplementozinho, por causa desses, né, tipos de conceito errado, né? E você acha que tem algum remédio aí, algumas drogas de uso regular, que elas também podem levar a esse comprometimento, a essas alterações? Você percebe muitas vezes o pessoal que vem tomando algumas drogas, alguns, né, medicamentos que interferem muito no processo nutricional, tipo inibidor de bomba de prótons ou alguma droga mesmo psiquiátrica, que ela pode favorecer esse processo? Olha, Dê, tem sim, tem algumas sim. Depende de como essa droga é administrada. O que eu vejo que o estrago acaba sendo maior, muitas vezes, é a nível intestinal, né? Porque a gente tem muitos medicamentos psiquiátricos que interferem no funcionamento, na funcionalidade do intestino e a desbiose que vem com tudo, né? Até o nosso trabalho que a gente fez de probiótico há 20 anos atrás, né, praticamente, já tinha a ver com isso, porque quando a gente abordou a anorexia, a gente abordou isso, inclusive, né? E a questão é a descompensação que eu vejo em todos os aspectos com as drogas psiquiátricas, na verdade, né? Porque tem muito efeito colateral. Hoje em dia as drogas até são bastante minimizadas, vai nesse sentido, tá? Eu acho que antigamente era muito pior. Mas nos dias de hoje a gente ainda assim, com drogas melhores, tem algumas questões. Eu acho que tem algumas que Aquela história, né? interferem na Quando precisa, cognição. precisa, não tem o que fazer, né, Renata? Quando Exato, é precisa um do remédio, período, né? precisa, né? É um Enquanto controla período. o sintoma, é o controle de sintoma enquanto Exatamente. dá tempo de mudar a causa, né? Exatamente. Até porque eu Com preciso, às vezes, frequência, com dessas certeza. drogas, infelizmente, para que o paciente consiga comer. Porque o nível de ansiedade ou o nível de medo numa anorexia, por exemplo, é tão alto, tão elevado, que se não tiver a ajuda de uma medicação, o prato é um bicho, né? Um monstro ali na frente. E ela não consegue comer, não consegue encarar aquele prato. Então, se a gente não tiver um suporte por trás, a gente não consegue avançar. Então, nem que seja por Você um falando do tempo, né? monstro, né? Você falando do monstro, do prato, eu lembrei uma vez, lendo numa dessas revistas de dieta, Hum. que o pessoal fazia pergunta, né? As meninadas faziam pergunta, e uma socialite respondia. E aí uma delas perguntou assim: por que nós comemos a mesma coisa, fazemos as mesmas dietas, e a minha amiga emagrece e eu não? Por quê? Aí ela falou assim: a primeira coisa que você tem que entender é que o teu maior inimigo é o alimento. Meu Deus. Agora, você fica imaginando isso na cabeça desses adolescentes, né? Quer dizer, o que te forma e o que te faz funcionar é o seu maior inimigo. Então, eu ficava assim, Meu falava assim, meu Deus, isso Deus. aqui é para processar, entendeu? Para processar, como é que pode? E o que a gente percebe também, o que eu percebo muitas vezes, é que como essa meninada, tanto meninas como meninos, que já aconteceu, que vem nessas dietas, né, e nesse processo de alto gasto energético e dieta, Uhum, uhum. desestabiliza o sistema imunológico e acaba precisando do tal do antibiótico. Sim, Aí, além de tudo isso, ainda acaba de vez com a microbiota saudável, de né? vez. E seria uma ação determinante no É. sistema nervoso central, numa formação de Hum. neurotransmissores, de comunicação neuronal, etc, né? Então, eu acho que Que é o que vai aliado ajudar a gente, né? ainda acaba entrando também nesse processo, né? É Hum. isso aí, Renata. Espero que Exatamente. de alguma maneira, né, a gente consiga pelo menos levantar a bola, sabe? A ideia nunca é em nenhum momento esgotar o assunto, porque, na verdade, eu falo que todos nós ainda estamos aprendendo, né? Mas Sim. de um pouco de tudo isso que a gente vê, de experiência que a gente já tem, isso realmente tem me incomodado demais. É uma coisa Uhum. que tem acontecido demais no consultório, não só em relação aos transtornos. Eu fiquei pensando
em você, o quanto que isso podia estar interferindo nos transtornos alimentares, né? De Demais. comportamento. Porque eu estou observando isso no consultório, eu não peguei ninguém dentro desse quadro de desenvolver uma anorexia e uma bulimia, mas de transtornos imunológicos seríssimos por causa disso. Transtornos neurocomportamentais, transtornos imunológicos. E aí, pensando nisso, é que eu falei, eu vou conversar com a Renata, eu quero saber como é que está isso dentro dessa tua linha de atendimento. Porque, é claro, o pessoal que desenvolve mais esses transtornos, eles são encaminhados para centros especializados. Sim. Então, acaba chegando muito mais em vocês, né? E realmente, o que eu desconfiava, né, é o que você realmente trouxe para a gente aqui. Não é intriga da oposição, né? De jeito nenhum, é a realidade. Essas informações, esse processo, essa ideia de generalizar, né, para todo mundo as coisas, elas estão realmente causando sérios transtornos, né? Tanto quanto essa alimentação que o pessoal está fazendo com aditivo químico ultraprocessado, etc. Mas aí você vai para o outro lado, que é o lado das dietas extremamente radicais, etc. As duas coisas estão levando para um processo de desequilíbrio, não é? Muito, exatamente. E não adianta, né, o equilíbrio é a base para tudo, né? Não adianta radicalizar nem para um lado nem para o outro. Nosso corpo precisa de todos os nutrientes, sim, né? Nossas células só trabalham bem diante desse contexto de uma alimentação adequada, individualizada também, né? Modulando essa microbiota para que as pessoas individualmente entendam o quanto é importante o nosso trabalho, né? Que não é uma dieta igual para todo mundo, mas ao mesmo tempo as dietas radicais não vão funcionar, né? A gente tem que pensar no longo prazo, a gente não pode ser imediatista e querer uma coisa para o ontem, né? A gente tem que ter a saúde para o longo prazo. Isso é fundamental que as pessoas entendam. Precisa ir se adaptando, inclusive. Exato, precisa ir se adaptando com o tempo, né? Lógico que tem situações que a gente às vezes precisa ir um pouco para um lado, um pouco para o outro, mas é uma adequação individual de cada um, né? Agora, desde que a gente não tenha um reflexo na saúde, da forma como a gente tem visto, né? E com adolescentes, com crianças. Eu já peguei caso de menina com anorexia com 9 anos, Tê. Meu Deus. 9 anos, né? Então, de 9 para cima é comum para mim. Eu peguei um senhor que tinha bulimia, teve bulimia durante 20 anos, não sabia que era bulímico, ou seja, que era doente, né? Ele achava que quando ele comia demais, nossa, não estou me sentindo bem, ele purgava e achava que aquilo era normal para ele. Quando ele assistiu um programa na televisão, que inclusive eu estava também, estava fazendo, foi no Fantástico, há muitos anos atrás, o que aconteceu? Ele se identificou 100% com o que foi falado sobre a bulimia. Ele falou, meu Deus, eu tenho isso. Aí ele procurou um médico, caiu em mim, né? Foi o que você falou, a gente acaba atraindo as pessoas que buscam o problema. E aí a gente tratou, ele ficou ótimo, emagreceu, ele tinha um pouco de receio realmente de ganhar peso. Ele conseguiu, no começo ele ganhou um pouco de peso sim, porque a comida começava a ficar no estômago dele, coisa que antes não ficava. E aí a gente fez todo um trabalho com terapia, com psiquiatra, eu cuidei dele. Foi assim, um case maravilhoso, porque quando ele tinha lá os seus 60, ele procurou a gente com 55, ele estava curado praticamente. Mas ele ficou 20 anos com bulimia. E olha, eu falo, agora você só fechou aqui, que a gente já vai finalizar, né? Passa depressa aí o tempo, mas você fechou contando um caso onde a informação foi primordial. Então, isso eu acho que é uma coisa que, para todos nós que estamos aqui, para todo mundo que está acompanhando a live com a gente tem que trabalhar muito a informação. Muito, né? Essa semana não é um caso nesse nível, mas eu atendi uma moça de 40 anos
que ela falou que a vida inteira, desde que ela se lembra por gente, tem enxaqueca. Foi inúmeros, mas inúmeros médicos. E aí ela estava assistindo a live, uma das lives. E numa das lives eu falei da relação dos cítricos com enxaqueca. E ela falou, eu era suco de laranja todo dia, limão em tudo, né? Eu tirei os cítricos. Acabou a enxaqueca. Acabou. De Tá curada. que eu me lembre desde sempre. Agora só tenho dor de cabeça na TPM. E ela falou, e eu tenho certeza que se eu tratar vai melhorar. Eu falei, com certeza. Né? Mas como que Olha. é a informação, né? Então a gente precisa trabalhar muito com essa informação. E, Rê, eu te agradeço demais de ter aceitado o convite. Né? Eu que agradeço, um prazer. Trocar uma ideia de trazer para a gente essas informações, tá? Super obrigada. Um enorme Obrigada, beijo Dê. e as suas considerações finais. Muito bom. É isso, eu acho que você é uma mestra, né? Foi para mim, continua sendo, a gente está sempre trocando figurinha. E é isso, Dê, eu acho que as pessoas precisam procurar se informar antes de entrar em alguma situação de risco, né? De risco para a saúde, de risco para um parente, para um filho. Busquem ajuda, não deixem a coisa evoluir de uma forma inadequada, né? Procure informação sem medo, sem receio, sem julgamento. Mas isso é fundamental, porque é assim que a gente vai poder atuar e ajudar, né? E de preferência procurando profissionais né? sérios, mas parte do princípio de que todos sejam, né? É É isso. isso aí. Gente, Obrigada, muito meu amor. obrigada. Obrigada, Rê. Obrigada a todos que acompanharam, tá? Obrigada, E pessoal. até a próxima quinta-feira, que aí eu vou estar aqui batendo um papo com a Lenita Salgado, tá? Então, gente, Assistirei. tudo de bom. Tchau, Rê. Obrigadão, Um querida. beijo. Tchau, Tchau, tchau. Dê. Beijo. Beijo. Encerrar seu vídeo ali, sim, né?